Olá, pessoal. Meu nome é Gustavo Bachega, sou presidente do Instituto Brasileiro de Precatórios e também presidente da Comissão de Precatórios da OAB Subseção Pinheiros, há mais de 15 anos. Também nós constituímos um ecossistema completo, que ele vai de empresas de advocacia, compra e venda de precatórios, empresas com inteligência tributária, inclusive com a utilização da inteligência artificial. Também temos 2 fundos de investimentos próprios. Então nós conseguimos, ao longo desses mais de 25 anos de atuação, constituir esse ecossistema que nós denominamos de 360 graus. E é o nosso grupo, o Grupo Bachega. Então hoje eu quero falar com vocês sobre a transação tributária. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, acione o sino, curta, se manifeste, comente. É muito importante o seu comentário para nós, principalmente para nós sabermos o que você quer ver nos próximos vídeos, qual é o teu maior objetivo, qual é a tua finalidade. E também, claro, deixando aí as suas dúvidas, né? Para que nós possamos esclarecê-las e conversar com você em cada vídeo que for postado aqui, ok? Contamos com a sua participação. A jornada tributária. Pessoal, hoje vamos falar sobre transação tributária, o Acordo Paulista, que foi divulgado recentemente as suas regras. É muito importante falarmos do Acordo Paulista por várias razões. Vou citar só apenas algumas aqui. Primeiro é porque ela tem uma janela muito curta de adesão. O prazo de adesão se encerra até 30 de abril de 2024. Ou seja, quem tem interesse tem que acelerar, tem que correr para não perder esse prazo de adesão. Ok? Depois, porque ele é muito benéfico, né, para o contribuinte que tem um passivo tributário ou que quer utilizar o seu precatório para redução, para ter uma dupla redução da sua carga tributária ou do seu passivo tributário, e também para aquele que tem créditos tributários que pretendem compensar com este parcelamento dentro da transação tributária. Ou seja, é assunto que está aí à tona, é novo, é assunto recente, e é o que nós precisamos saber e divulgar para vocês, para que vocês possam se aproveitar o máximo possível desse benefício do Acordo Paulista. Então vamos lá. Vamos iniciar falando de algumas classificações, de algumas regras, como que funciona esse Acordo Paulista, se todo mundo pode fazer adesão, ou se tem restrição para algum tipo de empresário ou não. Eu quero aqui conversar com vocês de um tudo um pouco, como se diz, né? Para que você fique muito bem informado, tá bom? Então, o Acordo Paulista, obviamente, ele é do estado de São Paulo e ele é oriundo da Lei de Transação Tributária, né? De forma análoga, isso já aconteceu também nos nossos tributos federais. Existe uma lei também de transação tributária federal. E ali já está muito bem divulgada, muito bem constituída. Nós vamos falar também nos próximos vídeos sobre a Lei de Transação Tributária Federal, mas hoje falaremos sobre o Acordo Paulista, que é regido pela Lei 17.843, de 7 de novembro de 2023. Então, desde novembro que essa lei foi publicada, mas só agora que ocorreram as regulamentações oriundas dessa legislação. Primeiro foi a regulamentação número 6 da PGE, que é da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Depois houve a regulamentação, que é a resolução conjunta, né, da PGE e da Secretaria de Finanças do Estado, que é a número 1. Essa trata sobre precatórios, eu tenho ela aqui, vou dar a data exata para vocês. É a resolução conjunta PGE SFP número 1, de 9 de fevereiro de 2024. E também a resolução número 2, resolução conjunta PGE SFP número 2, de 9 de fevereiro de 2024. A resolução número 1 trata exclusivamente de precatórios. A número 2, de créditos tributários, ou seja, qual é a forma que você pode se utilizar tanto do precatório como do crédito tributário para ter um duplo desconto, um duplo abatimento. Eu fiz aqui um breve resumo, né,
para facilitar o entendimento de vocês, que acredito que isso pode ser um grande ponto de apoio da nossa conversa de hoje. Bom, vamos falar um pouquinho quais são os benefícios do Acordo Paulista. Muito se fala que a transação tributária gera inúmeros benefícios para o contribuinte ou para o devedor tributário. Mas quais são esses benefícios? Aqui eu fiz um pequeno resumo, para ficar fácil o nosso raciocínio. São, o primeiro deles, descontos sobre multa, juros e demais acréscimos, inclusive honorários de sucumbência, conforme o grau de recuperabilidade. Não se preocupem com esse grau de recuperabilidade, porque falaremos um pouco mais para frente, com bastante detalhes, para que vocês entendam como que funciona esse grau de recuperabilidade para aquelas empresas que querem fazer a adesão a esse programa. O outro item de benefício que nós vamos falar aqui é o parcelamento, ou seja, o diferimento ou a moratória. Isso é muito vantajoso também, porque as empresas que conseguirem um grau de recuperabilidade vantajoso, eles poderão parcelar a sua dívida em até 120 parcelas. Eu vou repetir, em até 120 parcelas. Isso para empresas privadas, pessoas jurídicas de direito privados normais. Eu falo isso porque vocês vão ver também mais um pouco para frente que para alguns tipos de empresa esse parcelamento pode ser ainda maior, tá? Mas para as empresas normais, empresas do lucro real, presumido, empresas do comércio, indústria, elas podem parcelar em até 120 parcelas. O outro benefício é a utilização do crédito de ICMS acumulado, do ICMS-ST ou de produtor rural, limitado a 75% do valor líquido de cada transação. Então, aquele contribuinte que tiver um crédito de ICMS acumulado, ou até mesmo o crédito do produtor rural, ele pode utilizar para abatimento desse passivo tributário, limitado a 75% do valor. Então, veja bem, a empresa que aderir a este tipo de parcelamento, ela vai ter a primeira redução sobre multa, juros e também honorários de sucumbência. E aí ela vê, pelo grau de recuperabilidade dela, quais as quantidades de parcelas que ela poderá ser submetida a fazer. E em terceiro lugar, ela pode usar os créditos tributários para ter um duplo abatimento. Só que tem um detalhe aí, quando nós falamos do crédito tributário, tá? Que esse crédito tributário, houve uma limitação também dele, que você só pode usar no momento da adesão, ou seja, você é obrigado a usar o valor integral desse crédito no momento da adesão do parcelamento. Não pode usar para bater as parcelas mensais, mas sim no momento da adesão. Diferentemente do que vem falando sobre os precatórios, que é o nosso outro item agora. O último benefício é a utilização de precatórios. Os precatórios também são limitados a 75% do valor líquido da transação. Então, repetindo, como que funciona? Primeiro, você pode fazer um desconto que a própria legislação da transação permite. Esse desconto ele vai variar também conforme o grau de recuperabilidade de cada empresa. Depois de você fazer o desconto sobre multa, juros e honorários de sucumbência, você também vai ser submetido ao parcelamento, que ele pode chegar em até 120 parcelas. Então, depois dessa dívida consolidada e líquida, após esses descontos que eu me referi, você ainda pode usar o parcelamento. A regulamentação, que é aquela resolução conjunta que eu me referi no início, a número 1, que trata da regulamentação sobre a utilização do precatório, ela não veio fazer nenhuma restrição sobre a utilização dos precatórios nas parcelas do parcelamento. Então ficou um ato meio omissivo, mas nós sabemos que quando não há uma restrição, uma vedação, como é o caso do crédito tributário, então, possivelmente, você vai poder usar
o precatório tanto para entregar ele de um montante total no momento da adesão do parcelamento ou então para pagamento das parcelas futuras. Mas tratamos de um momento e de uma legislação muito nova, né? Essa regulamentação foram publicadas e divulgadas ainda no mês de fevereiro deste ano, de 2024. Então pode ser que algumas novas regulamentações saiam sobre essa matéria, principalmente para suprir essa omissão ou essa dúvida que é gerada. Se o precatório tem que ser usado como de forma total no momento da adesão, ou se ele pode ser utilizado nas parcelas do parcelamento mensal. Ou seja, cada mês você utiliza um pouco do precatório para compensação. Nós acreditamos que, como não há vedação nessa resolução conjunta da PGE com a Secretaria, então isso sim é possível fazer. Mas vamos continuar nos atualizando e sempre aqui informando vocês de primeira mão sobre isso. E aí, sobre os outros tipos de contribuintes que eu me referi, né? Esse parcelamento de 120 meses, eles podem se estender em até 145 meses. De qual caso? Para quais tipos de empresas? Bom, primeiro, para pessoas físicas. Depois, para empresas pequenas, microempresas ou empresas de pequeno porte. E também empresas em recuperação judicial, em liquidação ou em estado de falência. Esse prazo, sim, pode se estender em até 145 parcelas, sendo que os descontos podem chegar em até 75% das multas, dos juros e dos acréscimos legais. Outro tópico muito relevante para nós tratarmos aqui com vocês também é sobre as limitações do Acordo Paulista. Vamos falar um pouco agora das limitações do Acordo Paulista. Isso é um assunto que muita gente me pergunta. Doutor, como são essas limitações? Será que isso vai impedir muitas empresas a aderir a este parcelamento? Então vejamos quais são essas limitações. O que não pode ser incluído nessa lei de transação tributária, nessa lei do Acordo Paulista. Não podemos incluir débitos não inscritos em dívidas ativas, ou seja, aquelas dívidas que chamam de conta corrente, que ainda não foram inscritas em dívida ativa, pode ser objeto de transação? Não podem. Reduzir o montante principal do débito. Se todas essas reduções de multa, juros e encargos legais superarem o valor da dívida primária, ou seja, da dívida principal, não pode. Então será limitado até o valor da dívida principal do contribuinte. Reduzir multas penais e seus encargos também não é objeto dessa transação. Dar desconto sobre multas e juros para devedores sistemáticos. Não, também não é possível. No finalzinho, mais um pouquinho à frente, nós vamos falar o que são devedores sistemáticos. Reduzir o adicional do ICMS do FECOEP. Pode? Também não pode. Incluir dívidas de ações que já transitaram em julgado em favor do Estado, caso já integralmente garantidas nos processos. Isso também não pode. O que é isso? Bom, se tem uma dívida tributária que o Estado ganhou em desfavor daquele contribuinte e, além disso, essa dívida está totalmente garantida, não faz sentido nenhum, né, o Estado aceitar isso como objeto de transação. Por isso que elas são excluídas, são vedadas a entrar nessa transação tributária. Incluir débitos de devedor com transação rescindida nos últimos 2 anos. Aqueles contribuintes que não pagaram as parcelas de alguma transação tributária ou de algum parcelamento do Estado de São Paulo nos últimos 2 anos, eles também estão impedidos a aderir a este Acordo Paulista. O que são esses tal devedores sistemáticos? São definidos como aqueles que nos últimos 5 anos
não pagaram mais de 50% de seus débitos de ICMS. Existem outras também características que determinam quais são os devedores sistemáticos, mas essa eu acho que é uma das mais relevantes. Então, aquele contribuinte que ao longo dos últimos 5 anos, né, não pagou mais de 50% de seus débitos de ICMS, ele também vai ter a vedação de aderir a este Acordo Paulista. Claro, gente, que isso é matéria de resolução, matéria de legislação. Com certeza algumas delas vão ser judicializadas, né? Nós sabemos que o universo jurídico é assim, mas eu estou falando para vocês aqui o que está na legislação e também nas regulamentações que foram publicadas posterior à legislação. Não vou agora falar do que eu acho ou deixo de achar. Minhas opiniões serão dadas nas conclusões e no final de cada tópico, ok? O grau de recuperabilidade. Olha, esse assunto vai dar muito pano para manga ainda. Tem muita gente falando, tem muita gente nem sabendo o que está falando, existem dúvidas de todos os montantes, mas o fato é que um dos aspectos mais importantes desse Acordo Paulista, dessa transação tributária, é o grau de recuperabilidade, porque isso pode inviabilizar a adesão de um contribuinte ou de um devedor tributário. Então, os profissionais que atuam nesse segmento devem ficar atentos a esse grau de recuperabilidade, porque isso pode realmente impedir o seu cliente ou a sua empresa de aderir a um programa muito vantajoso que agora está em pleno vigor no estado de São Paulo. Esse grau de recuperabilidade das empresas, eles serão classificados em 3 níveis. As empresas irrecuperáveis, as empresas de difícil recuperação e as empresas recuperável. Então, é muito importante você estar sintonizado com um profissional que vai te ajudar a fazer essa adesão ao Acordo Paulista para ver onde a sua empresa vai se enquadrar. Dependendo de qual será esse nível, você vai ter mais benefícios ou menos benefícios. Você vai ter um número maior de parcela ou um número maior de parcelas. Então, é de extrema importância qual será a classificação que será mensurada na tua empresa. A tua empresa será classificada como empresa irrecuperável, de difícil recuperação ou empresa recuperável. Isso vai repercutir nessas informações que eu te falei. E como que é mensurado? Por incrível que pareça, é um cálculo, é uma conta. Aqui nós teremos uma certa aplicação de princípios e deveres. Vou ser bem breve aqui, mas isso é muito importante analisar em detalhes nessa legislação que foi a legislação que disciplinou o Acordo Paulista. As notas serão dadas por letra, e aí será feita uma regra matemática que terá uma nota final, a NF. Essa nota final que vai mensurar se você vai se enquadrar como empresa irrecuperável, empresa de difícil recuperação ou empresa recuperável. A letra G diz que é nota para garantias, suspensão e parcelamento. A letra H é nota para histórico de pagamentos. A letra I, nota para idade da dívida. E a letra NF é a sua nota final. Então a regrinha vai ser G mais H mais I igual NF. Gente, vocês não estão indo numa aula de matemática, não. Tá? Aqui é um bate-papo sobre transação tributária, mas tem essa fórmula. E é essa fórmula que os órgãos vão utilizar para classificar a tua empresa. Então o profissional que atua nesse segmento tem que estar muito familiarizado com essa regra, né, com essa fórmula, para que ele não cometa nenhum erro e venha prejudicar aí
as empresas que querem aderir a esse acordo paulista. Eu quero falar o que o órgão público interpreta como empresas irrecuperáveis. Empresas irrecuperáveis são aquelas que o Estado, o órgão público, entende como uma dívida que não dá mais para receber. É uma dívida chamada dívida podre para o Estado, ou seja, ela não tem mais chance de ser recuperada. Então, obviamente, o contribuinte que tiver o interesse de aderir a este acordo paulista e a empresa dele for classificada como uma empresa irrecuperável, ele terá um desconto maior, ele terá um parcelamento maior, justamente porque para o Estado essa dívida é irrecuperável. Já para o contribuinte, isso é muito bom. Então, o meu conselho para você, contribuinte aqui, não tenha preconceito se a tua empresa for classificada em empresa irrecuperável. É muito bom para você, na verdade, porque você vai ter um benefício muito maior do que os outros devedores tributários. Empresa de difícil recuperação, aí já está numa linha meio termo, né? Ela não é uma empresa que é impossível de recuperar, mas também não é uma empresa fácil de recuperar a sua dívida. Então, obviamente, essa empresa terá também um grau facilitador, com parcelamento melhor, mas não tão grande como de uma empresa que é irrecuperável. Então ela terá um parcelamento melhor, uma redução melhor, mas não tão grande como uma empresa que é de forma classificada como irrecuperável. E por último, a empresa recuperável. A empresa que é classificada como recuperável, ela terá poucos benefícios, porque ela vai ter poucas condições de parcelamento, poucas condições de redução, ou seja, o único e grande benefício que essa empresa terá vai ser na utilização do precatório ou do seu crédito tributário, se ela tiver. Aí sim ela pode ter um grande benefício, porque na compra do precatório haverá um deságio e, obviamente, ela terá uma economia tributária e financeira em cima disso, né? Eu não vou falar em mais detalhes do histórico de pagamento de cada empresa, tal, porque senão nós vamos entrar numa aula de matemática aqui. Mas a minha opinião e o meu conselho que eu vou dar sempre no final de cada tópico é para que você não esqueça de fazer isso, né? Porque são detalhes que farão toda a diferença depois na quantidade de parcela, do seu parcelamento, em quanto que você vai poder reduzir do seu tributo, tudo isso é muito relevante. Pessoal, lembre-se, é muito importante, inscrevam-se nesse nosso canal. Acerte aí, ó, clique o sino, porque o sino vai te avisar sempre que houver uma nova publicação. Também lembre de curtir, que quanto mais curtidas vocês derem, mais pessoas poderão ter acesso a esse conteúdo que poderão beneficiá-las também. E comente, informe para nós o que você gostaria de ver nos próximos vídeos, ou qual é o assunto sobre área tributária ou precatórios que vocês gostariam que eu comentasse aqui com vocês. E lembre-se, fiquem à vontade, tirem todas as suas dúvidas, que eu responderei todas elas uma por uma. Os benefícios conforme o grau de recuperabilidade de cada empresa, ou seja, conforme o grau que a tua empresa for classificada. Já falei bastante sobre isso, que existem 3 graus de classificação: empresas irrecuperáveis, empresas de difícil recuperação e empresas recuperáveis. É assim que a Procuradoria e a Secretaria irá analisar a sua empresa. Então é muito importante para você entender agora um pouquinho quais são os graus de recuperabilidade e como que isso pode impactar nos seus benefícios. Vamos lá. Esse parcelamento tem entrada para dar? Sim, tem que dar uma entrada. Mas tem alguns requisitos que, dependendo do caso, não será necessário você dar uma entrada para participar desse acordo paulista. Empresas que foram enquadradas, classificadas como recuperáveis, precisam dar entrada? Sim, essas empresas têm que dar entrada. Essas empresas também têm zero parcelamento. Olha só que coisa absurda. Zero
se parcelado em até 24 parcelas. Então vamos lá. Se a empresa que foi classificada como recuperável, ela for parcelar em até 24 parcelas, que é pouquíssimas parcelas, uma vez que esse parcelamento permite até 120. Mas se a empresa aderir a 24 parcelas, ela não precisa pagar entrada. Mas se ela for parcelar de 24 a 48, que ainda assim é muito pouco, já que o parcelamento permite até 120, aí ela vai ter que dar uma entrada de 4%. É muito dinheiro de entrada, gente. Para uma dívida grande, é bastante dinheiro. E se a empresa for parcelar de 49 até 120, que é o máximo que o parcelamento permite, ela vai ter que dar uma entrada de 5%. Tudo isso porque ela foi classificada como uma empresa recuperável. Já se a empresa for enquadrada no grau de difícil recuperação, os benefícios já mudam. Vejam só. Tem que dar entrada? Zero. Não precisa dar entrada. Olha só que vantagem para as empresas que forem enquadradas no grau de difícil recuperação. E a empresa que for enquadrada, classificada como irrecuperável, precisa dar entrada? Não. Também não precisa dar entrada. É um outro benefício. Sobre descontos, vamos falar agora nessas 3 classificações de empresas recuperáveis, difícil recuperação e irrecuperáveis. Quais são os descontos? Para empresas que forem classificadas como empresas recuperáveis, zero, gente. 0% de desconto sobre multa, juros e encargos legais, inclusive honorários sucumbenciais. Zero. Esse tipo de empresa não terá direito a desconto. Já as empresas que forem classificadas com o grau de difícil recuperação, qual será o desconto dela? Aí já muda. Ela pode ter 60% de desconto se for pagar à vista a sua dívida ou 50% se for pagar de forma parcelada. Olha como muda de um grau de classificação para outro. É uma mudança muito grande. E as empresas que forem enquadradas como empresas irrecuperáveis, como que funcionam os descontos para essa empresa? Essas empresas poderão ter um desconto de até 75% sobre multa, juros e encargos legais, inclusive honorários sucumbenciais, se pagar à vista. Se for pagar parcelado, poderá ter um desconto de até 65%. É muito vantagem, é bastante vantajoso para as empresas que forem classificadas no grau de irrecuperáveis. Agora, para a utilização de precatórios, para a utilização de créditos tributários, esses graus têm alguma influência? Eles influenciam se a empresa for classificada como recuperáveis, difícil recuperação ou irrecuperáveis? Não. Para a utilização de precatórios ou créditos tributários, é irrelevante qual é o grau de classificação de cada empresa. Então, a pergunta que me fazem é, doutor, mas e se a minha empresa for classificada como uma empresa recuperável? Eu já sei que ela vai ter um benefício muito menor, tanto por conta da entrada, o número de parcelas do parcelamento, os descontos. E com relação ao precatório, tem alguma diferença? Não tem. Se a tua empresa for classificada como empresa do grau recuperável, difícil recuperação ou empresa irrecuperável, ela poderá utilizar o precatório da mesma forma. E também a mesma coisa funciona para o crédito tributário. Sobre parcelamento, como que funciona então? Empresas, todas as empresas podem parcelar em até 120 parcelas, exceto as pessoas físicas, as microempresas, empresas de pequeno porte, empresas em recuperação judicial, ou seja, as que estão em RJ,
empresas em liquidação e também as empresas que estão em grau de falência. Essas empresas poderão parcelar em até 145 parcelas, ou seja, elas têm um parcelamento um pouco maior. Esse tipo de empresa e as pessoas físicas. Então aqui eu queria deixar para vocês muito claro que esse acordo paulista, ele é um benefício muito grande para as empresas, uma vez que existe o grau de recuperabilidade de cada empresa que vai ser classificada, e aí sim você ter um trabalho muito bem feito e muito técnico para que a sua empresa seja classificada em um grau de recuperabilidade que ela terá um maior benefício tributário. E também porque você pode utilizar precatórios e créditos tributários para ter um duplo abatimento. Então, como que funciona? Vamos levar em consideração que a tua empresa ficou numa classificação intermediária. Ela ficou classificada como uma empresa de difícil recuperação. Então, a sua empresa não precisará pagar a entrada para aderir ao parcelamento. Ela terá um bom desconto sobre multa, juros e encargos legais. E ela também terá a possibilidade de fazer um bom parcelamento. E depois de tudo isso, ela ainda pode usar o precatório para pagar esse saldo do parcelamento ou créditos tributários. E é isso que eu chamo de duplo desconto, né? Porque ela tem os descontos que a própria redução de multa, juros, encargos legais darão. Aí darão também o parcelamento, que não precisará pagar uma entrada, se ela for enquadrada em empresa de difícil recuperação, e depois ela ainda poderá utilizar o precatório para pagar o seu parcelamento. E a portaria conjunta número 1, que regulamentou a utilização do precatório, não vedou utilizar os precatórios para pagar as parcelas mensais do parcelamento. Então nós acreditamos que além de tudo isso vai ser possível você utilizar o precatório não de uma única vez para pagar o montante total do parcelamento, mas sim nas parcelas mensais. Mas, como eu disse no início, pode ser que novas regulamentações surjam e se surgir eu vou trazer para vocês aqui. Mas hoje o que está vigorando é isso que eu estou falando para vocês aqui. Vamos para a parte prática agora da transação tributária. Mas antes de iniciar, como que funcionam as etapas de adesão desse Acordo Paulista, eu gostaria de pedir gentilmente para você e lembrá-lo de você se inscrever em nosso canal. Inscreva aí, participe do nosso canal. Aqui todas as semanas nós traremos novidades para vocês sobre transação tributária, sobre reforma tributária, sobre o universo dos precatórios e também dos créditos tributários que poderão ser utilizados. Lembre de ativar o sino. Lembre de curtir cada vídeo nosso. Lembre também de comentar, faça seus comentários. Nos diga aí o que você quer assistir, o que você quer ver nos próximos vídeos. E é claro, tire todas as suas dúvidas, que nós responderemos uma a uma. Para aderir à transação tributária, existe uma forma, existe um formato, tem alguns critérios e requisitos que o profissional tem que ficar muito atento e tem que estar habituado, tanto com a questão técnica como na prática, para que ele possa fazer essa adesão. Lembrando, gente, o prazo é curto. O nosso prazo para adesão a este Acordo Paulista vai até 30 de abril de 2024. Então fique atento aí com esse prazo, tá bom? Eu nomeei a adesão, eu fiz um breve resumo aqui para o nosso time interno, para a nossa equipe, de 4 passos que eles têm que seguir para fazer a adesão de uma transação de forma rápida, objetiva e que gera muito benefício para nossos clientes. A primeira, análise das execuções fiscais em curso. Porque, como eu disse no início, você só vai poder fazer transação de débitos inscritos em dívida ativa. Geralmente, esse débito, quase na sua maioria, eles também estarão em execução fiscal. A execução fiscal,
é muito importante o profissional, o tributarista, o advogado, fazer uma análise criteriosa sobre ela para ver se antes de aderir à transação não é possível você fazer alguma outra redução para que o teu cliente tenha um benefício ainda maior. Então lembre, analise a tua execução fiscal, analise o débito que está inscrito em dívida ativa, se não tem uma nulidade, se não tem um exagero na cobrança de juros e multas. Primeiro limpe isso, tire essas gorduras, para depois você fazer o pedido de adesão no Acordo Paulista. O segundo passo que eu falo é a formulação do requerimento à PGE. Isso não é de qualquer jeito, é tudo eletrônico hoje. Então você tem que se atender a cada item, a cada classificação. Por quê? Porque isso pode gerar atraso. Se você preencher alguma classificação da empresa que você está pedindo a adesão, você vai gerar uma manifestação do órgão, você vai gerar dias e dias ou até meses para poder arrumar ou consertar aquele pequeno equívoco. Então, atenção na hora de preencher o requerimento para a PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. O terceiro passo, aqui é um pedido de revisão de proposta. O fundamento aqui é que, caso a sua empresa ou a empresa que você está pedindo a adesão neste Acordo Paulista for classificado num grau ruim ou que seja ruim para você com relação aos benefícios, ou seja, se ela for classificada como empresa recuperável, você pode fazer um pedido de revisão dessa proposta. E isso é muito importante fazer. Só que, olha, com muita técnica, hein, gente? E com documentos comprobatórios. Só falácia, só falatório não resolve nada. Quando você fazer esse pedido de revisão de proposta, é muito importante você anexar documentos, você juntar prova que demonstre que o seu cliente está, sim, com dificuldade de pagamento, que é justamente por isso que ele tem um passivo tributário. É justamente por isso que ele não conseguiu ainda pagar a sua dívida tributária. Demonstrando assim, possivelmente você terá êxito com o seu pedido. O quarto e último prazo é a celebração do acordo. A celebração do acordo também é importante você antes de assinar, porque esse acordo, como o próprio nome já diz, ele tem que ser bom para as duas partes. Tem que ser bom tanto para o contribuinte, o devedor tributário, como para o Estado, que é o credor. Então, esse Acordo Paulista, essa lei de transação tributária, permite que o contribuinte, antes de assinar a adesão a esse Acordo Paulista, ele fique confortável. O advogado ou o profissional experiente e especializado que esteja acompanhando este contribuinte, é importante, antes de fazer a adesão eletrônica, passar itens por itens com o seu cliente ou com quem o seu cliente delegar para te acompanhar nessa transação tributária, para que ele sinta confortável e para que ele perceba o bom negócio que ele está fazendo, ou então ele possa ali, na última hora, abordar a ideia de adesão ao Acordo Paulista, se não for de interesse dele. Eu falo muito isso porque qual que é a finalidade do Estado de São Paulo com esse Acordo Paulista? O primeiro, é claro, é ter uma arrecadação sobre aquelas dívidas que dificilmente haveriam pagamentos. Segundo, é causar um benefício tributário para o contribuinte paulista, porque nós sabemos a dificuldade que é hoje fazer uma gestão da sua empresa com uma carga tributária tão alta. Então, o Estado de São Paulo também quer beneficiar o seu contribuinte e o devedor para que ele consiga, sim, utilizar desse benefício para ter uma melhoria no seu grau de resultado da sua empresa. E o terceiro benefício que nós também vemos é que, com a utilização dos precatórios, o governo vai conseguir uma bela redução no seu passivo com os precatórios tributários,
ou seja, nessa dívida, que é uma dívida hoje pública e declarada, e por outro lado, ele vai possibilitar o contribuinte que tem o precatório fazer a adesão a este acordo, já com uma economia, porque ele tem o seu próprio precatório, e aquele que não tem o precatório poderá adquirir este precatório com grande deságio, com um grande benefício econômico, e aí sim ele ter uma dupla economia tributária. Então veja que o Acordo Paulista está fazendo a sua parte. O Estado de São Paulo está fazendo a sua parte, e nós devemos fazer a nossa. Por isso que eu recomendo muito aqueles que têm uma dívida tributária ou que sempre estavam aí à procura de uma redução e de um parcelamento para que ele ponha a sua casa em ordem, agora é o momento. Agora chegou o momento. Pessoal, então é isso aí. É nosso primeiro vídeo, é nossa primeira conversa sobre transação tributária. Eu trarei muitos e muitos assuntos semanalmente para vocês aqui. Então acompanhe o nosso canal, que será uma fonte de informação atualizada para vocês. Aproveite essa oportunidade. Este é o conselho que eu dou. Mas façam isso de forma correta. Façam isso com profissionais que realmente têm experiência, que são especializados, que sabem o que está fazendo, porque você não vai ter outra oportunidade. A janela para essa adesão, volto a falar, se encerra no dia 30 de abril de 2024. O prazo é curto. Quem tem esse interesse tem que correr. Olha, eu atuo com precatórios há mais de 25 anos e também com o direito tributário. Nós, tributaristas, nós profissionais da área de precatórios, sempre lutamos por uma medida assim, porque quando nós utilizávamos os precatórios, que sempre foram muito benéficos para os contribuintes, e também alguns créditos tributários, né, que ele poderia usar na sua compensação com os tributos que ele mesmo gera, era uma luta muito grande tributária. Nós tínhamos que pleitear muitas vezes judicialmente. O contribuinte do outro lado não sabia se ele ia poder se utilizar daquele benefício que são os precatórios, e que é um benefício lícito, idôneo e 100% regular, porque não tínhamos uma legislação específica que nos autorizava a fazer isso. Houve uma evolução muito grande na mentalidade dos governadores, né, dos responsáveis pelos órgãos públicos, dos procuradores, da PGE, da própria Secretaria da Receita, e com essa melhoria, com essa mudança de mindset, com essa mudança de mentalidade, hoje nós temos leis que autorizam a fazer isso. Então, se antes, quando não tínhamos leis, já era um ótimo produto para se utilizar na seara tributária, imagine agora que nós temos uma legislação tão boa como essa, e uma legislação que você pode fazer ainda de forma administrativa, sem ter que ficar levando anos e anos para uma discussão no Poder Judiciário. Pessoal, é uma lei que chama Acordo Paulista, é uma lei de transação tributária, da qual você vai ter a possibilidade de fazer um grande parcelamento sem a necessidade de pagar a entrada, se caso a sua empresa for classificada num bom grau de recuperabilidade, e também você poderá ter um grande desconto em multa, em juros e nos encargos legais. E além disso, você ainda poderá utilizar do precatório ou do seu crédito tributário para abater o saldo final que está lá naquele parcelamento. E como eu disse, não tem nenhuma vedação até agora, pelo menos, para você usar o seu precatório para pagar as parcelas mensais desse parcelamento. É uma grande oportunidade. Contribuinte do Estado de São Paulo, profissionais liberais, empresas especializadas nessa área, nesse segmento, você não pode ficar de fora disso. É uma grande oportunidade, é uma grande janela, e que ela tem prazo para se encerrar. E
e o prazo é 30 de abril de 2024. E é por isso que eu faço essa chamada, chamo a atenção, chamo a todos para ficarem alerta sobre esse grande benefício que o Estado de São Paulo disponibilizou para o seu contribuinte, contribuinte do ICMS, contribuinte também do IPVA, do ITCMD. Agora nós falamos especificamente do ICMS, porque as regulamentações para o IPVA, para o ITBI ainda não saíram, mas com certeza sairão. Agora, a do ICMS já está prontinha, você já pode aderir a ela, só depende de você. Chegamos no final desse nosso bate-papo, mas antes de finalizar, eu quero lembrar de novo a você, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho aí para te alertar, para te avisar sempre que houver uma nova publicação. Lembra também de curtir os nossos vídeos, é muito importante para que outras pessoas possam receber as informações sobre esse grande benefício que nós vamos falar aqui semanalmente com vocês, 2 vezes por semana no mínimo, terá assunto publicado sobre isso. Lembre também de fazer seus comentários, é muito importante a sua opinião. Comente conosco o que mais você gostaria de saber, o que mais você tem necessidade de nós aprofundarmos em alguns aspectos ou em alguns assuntos. É você que manda nesse canal, é você que nos informa o que você quer assistir. E olha, é claro, deixe também as suas dúvidas, eu vou responder uma a uma, eu particularmente vou responder uma a uma para você. Gente, muito obrigado pela paciência, espero contar com você nos próximos vídeos. Muito obrigado por este momento grandioso e magnífico que estivemos juntos aqui. Espero ter contribuído com vocês, para vocês também. Contem comigo para essa jornada e olha, nos vemos nos próximos vídeos, hein? Até lá!